Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Seguimos neste domingo na mesma alegria daquele primeiro dia da semana. Aquele primeiro dia da semana que rememoramos no domingo passado, em que os anjos diziam às mulheres: por que vocês procuram no meio dos mortos? Quem está vivo, ele não está aqui. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, pois ressuscitou. Mas os irmãos recordam do domingo passado, no texto que lemos, as mulheres encontraram o túmulo vazio, mas ainda não tinham visto Jesus. E no texto de hoje, aquela caminhada continua, quando agora sim os discípulos começarão a se encontrar pessoalmente com Jesus. Então eu convido os irmãos e irmãs a abrirmos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, que diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os 2, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardido
quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém. As mulheres ainda não tinham visto Jesus, mas deram testemunho daquilo que os anjos disseram para elas: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas ainda não tinham visto Jesus, e elas deram testemunho aos demais, e alguns não levaram muito em conta o que elas disseram. Alguns disseram: essas mulheres estão falando bobagem. Mas Pedro já começou a ficar instigado e foi até o túmulo, e lá encontrou o túmulo vazio. Mas ainda não tinham visto Jesus. E aí começa esse trecho que nós lemos, dizendo: nesse mesmo dia, no primeiro dia da semana, como começa o capítulo, no versículo 1, no primeiro dia da semana, bem de madrugada. A continuidade que nós lemos aqui, nesse mesmo dia, ou seja, no primeiro dia da semana, que para nós hoje é chamado de domingo, é neste dia que os discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, pequeno povoado, a 11 quilômetros de distância aproximadamente de Jerusalém. E aí fica para nós, irmãos e irmãs, uma pergunta importante, muito importante, que esse texto nos responde. E a pergunta é: onde está Jesus ressuscitado? Ninguém tinha visto Jesus ainda, mas as mulheres já levavam em consideração o testemunho dos anjos. Alguns homens não acreditaram. Pedro começou a se perguntar: será que ele ressuscitou? Mas ainda não encontraram Jesus naquele primeiro trecho do texto que lemos no domingo passado. E aí fica a pergunta: Jesus ressuscitou, e onde está o Jesus ressuscitado? Onde podemos encontrar o Jesus ressuscitado? E esse texto nos ajuda a responder, irmãos e irmãs, essa pergunta. E essa pergunta tem 3 respostas que nós podemos encontrar neste texto. Primeiro, o Jesus ressuscitado está no caminho. Jesus ressuscitado está conosco, caminhando conosco, nos caminhos da humanidade, como estava com aqueles discípulos no caminho. Jesus também está na palavra. Nós vimos aí que Jesus, ao longo do caminho, começa a explicar aos seus discípulos sobre Ele próprio, a partir das Escrituras, lembrando desde Moisés e os profetas, o que as Escrituras falavam sobre o próprio Jesus, esse Messias prometido, esse Salvador que viria e veio. Jesus ressuscitado pode ser encontrado no caminho, pode ser encontrado na palavra e pode ser encontrado no partir do pão. Vamos um pouco nos deter em cada um desses lugares em que podemos encontrar Jesus. Primeiro, nos caminhos da humanidade. Os discípulos caminhavam rumo a Emaús, decepcionados, frustrados, tristes, é o que diz o texto. Diz aí que eles pararam com o rosto triste quando Jesus se aproxima, ainda não reconheciam Jesus. E ali no caminho, tristes, frustrados, amargurados, porque tinham visto aqueles que eles consideravam o Salvador, o Mestre, o Messias, o Senhor, ter sido morto de uma forma tão violenta. É ali, no caminho, no meio das suas crises,
Jesus se aproxima, não se apresentando logo de cara: ei, aqui estou, eu sou Jesus. Não. Como é que Jesus faz? Primeiro ele se aproxima, procura saber quais são os anseios das pessoas, com o que é que elas se preocupam, onde está a atenção, as aspirações das pessoas. E Jesus, como um grande mestre, realiza aí a arte da pergunta. E aí, ele, já sabendo de tudo, mesmo assim pergunta: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? E aí os discípulos respondem: ora, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe Jesus. Você é o único que não sabe o que aconteceu? E aí eles prosseguem: olha, Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? A arte da pergunta e da escuta. E aí os discípulos respondem: o que aconteceu a Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham visto, mas ninguém viu Jesus. Não é desse lugar da dúvida, é desse lugar da tristeza, é deste lugar da crise, da frustração, da decepção, é nesse lugar que caminhavam os discípulos. E é justamente nesse lugar que Jesus ressurreto está. É para este lugar que Jesus ressuscitado vai caminhar com as pessoas, caminhar conosco, assim como caminhou com seus discípulos. Caminhar o caminho das pessoas e fazer essa aproximação e perguntar, mesmo já sabendo, perguntar quais são os anseios, escutar, uma escutativa. Tudo isso Jesus também está nos ensinando sobre como evangelizar. E a partir dessa escuta, a partir de ouvir quais são as preocupações daquelas pessoas, aí seguir, olha, Jesus ressurreto, irmãos e irmãs, pode ser encontrado no caminho, nos caminhos da humanidade, nos caminhos das pessoas, nos nossos caminhos, inclusive quando este caminho é um caminho feito de frustração, de aspirações, de dúvidas. Jesus ressurreto está aí, caminhando conosco. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: olha a tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. É assim que Jesus se aproxima, pergunta, escuta e caminha conosco. Caminha conosco, inclusive nas nossas experiências de dúvida, de medo, de decepção e de não saber para onde vamos. Jesus também pode ser encontrado na palavra. Depois que eles dizem: mas ninguém viu Jesus, Jesus diz para eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí Jesus começa a dar uma aula. Que aula extraordinária, irmãos e irmãs. Que dádiva para aqueles discípulos. Jesus começa por Moisés, representando a lei, começa por Moisés e continua por todos os profetas, com seus anúncios, com a promessa do Messias que virá. Depois de passar por Moisés e pelos profetas, explica para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
O próprio Jesus mostra como ele pode ser encontrado nas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia anuncia Jesus. Desde lá do Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia nos fala sobre esse Jesus. E é lugar onde podemos encontrar o Jesus ressurreto. Jesus se revela a partir das Escrituras. E as primeiras comunidades, irmãos e irmãs, foram entendendo quem é Jesus aos poucos, assim, lendo as Escrituras. As Escrituras que tinham na época chamada Bíblia Hebraica. Foi aí nas Escrituras, lendo e relendo as Escrituras em comunidade, que as primeiras comunidades foram entendendo quem era Jesus, qual era a sua missão, qual era o seu chamado para aquelas comunidades que também é um chamado para nós hoje. Foi assim, em torno da palavra, aviva em nós as forças da memória, o Espírito soprando e as comunidades lendo as Escrituras, se debruçando sobre a palavra, encontravam Jesus ressurreto. E por isso que mais adiante eles vão dizer: o nosso coração não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Nós podemos encontrar o Jesus ressurreto nas Escrituras, porque as Escrituras comunicam a palavra de Deus, essa palavra que anuncia e que revela esse Jesus que viveu, morreu e ressuscitou e que tem uma missão para nós. Inclusive, irmãos e irmãs, a chamada liturgia da palavra, que nós temos na nossa liturgia, em que costumamos ler, às vezes, um livro, um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, essa tradição da chamada liturgia da palavra vem daqui, vem dessa experiência das primeiras comunidades, e esse texto representa isso, as primeiras comunidades que se reuniam em torno da palavra, para desde a experiência de Moisés, passando pelos profetas e todas as passagens que falavam sobre Jesus, mais uma vez encontrar o Jesus ressurreto e experimentar o coração ardendo pela presença do Jesus ressurreto através da sua palavra. É daí que vem esse momento importante da nossa liturgia, que é a liturgia da palavra onde também encontramos o Jesus Cristo ressurreto. Encontramos Jesus nos caminhos da humanidade, nos nossos caminhos. Encontramos Jesus ressurreto na palavra que as Escrituras, a Bíblia comunica. E encontramos Jesus também na partilha do pão. O texto prossegue dizendo que quando chegaram perto de Emaús, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, os discípulos, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Jesus está, irmãos e irmãs, no partir do pão. E é justamente no partir do pão que o Jesus ressurreto é reconhecido pelos seus discípulos e discípulas. Se os irmãos abrirem Lucas 22, capítulo 22, versículo 19, vão encontrar lá uma passagem muito parecida, praticamente igual a essa, porque lá nós vamos encontrar: sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, depois o partiu e deu a eles. Essa expressão aqui se refere à instituição da Santa Ceia, da Eucaristia. Esse partir do pão tem dois sentidos. O primeiro é esse, da Eucaristia, da Santa Ceia. Quando Jesus parte o pão, ali com esses dois discípulos, ele é reconhecido na experiência da Santa Ceia, no partir do pão, em que rememoramos o corpo de Cristo, que foi partido, moído, que se deu pela nossa salvação, que se entregou na cruz pela nossa salvação. Partir do pão aí tem esse sentido da Eucaristia, da Santa Ceia. E esse partir do pão
também tem o sentido da diaconia, da partilha do pão, enquanto expressão de solidariedade, de socorro aos que precisam, de alimentar a fome dos famintos, de cuidado com as pessoas que têm necessidades e passam fome. Esse partir o pão, onde Jesus ressurreto é reconhecido, tem esses dois sentidos, irmãos. O da Santa Ceia, onde partimos o pão, experimentamos a comunhão de Jesus, e o partir do pão, esse partir do pão da partilha do alimento, da partilha daquilo que alimenta e sustenta também o corpo e também a alma das pessoas. Então, irmãos e irmãs, podemos encontrar o Jesus ressurreto nesses três lugares, segundo esse texto. Podemos encontrar Jesus no caminho, caminhando com as pessoas, caminhando conosco. Podemos encontrar Jesus na palavra, como Ele próprio se revelou, explicando a partir das Escrituras sobre Ele próprio, desde Moisés, os profetas e outras tantas passagens. Encontramos nas Escrituras e encontramos Jesus ressurreto no partir do pão, na partilha. Que bonito, que belo como Jesus ressurreto se revela aos seus discípulos e continua se revelando para nós. E depois disso tudo, irmãos e irmãs, Jesus desaparece da frente deles. Então, eles dizem, os discípulos, não estava o nosso coração ardendo quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A experiência de Jesus Cristo ressurreto faz com que aqueles discípulos tristes, decepcionados, frustrados, já à noite, se levantem e naquela mesma hora voltem à missão. O retorno para Jerusalém aí significa o retorno à missão, o recomeço da missão. Nós não vamos ficar abatidos, prostrados, não. Vamos nos levantar e vamos voltar a nos reunir com nossos irmãos e irmãs em Jerusalém, porque temos uma missão a ser retomada, uma missão a ser continuada, uma missão deixada por Jesus. E o retomar a missão, irmãos e irmãs, é retomar o encontro, porque a experiência do Jesus Cristo ressurreto reúne o seu povo, promove o encontro. Eles pensaram, nós não podemos ficar isolados, nós não podemos ficar dispersos, nós precisamos nos encontrar com os outros, nós precisamos nos reunir. É motivo e impulso para o nosso encontro, para nos reunirmos, para nos unirmos, para assim juntos e juntas darmos continuidade à missão que Jesus deixou para nós. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala, vai procurar a tua irmã, vai se reunir para juntar-te a ela no esforço da paz, e a teu irmão vai unir-te na luta da vida que o mundo refaz. Quando se abate a esperança, semelhante àqueles discípulos do caminho de Emaús, Ele, Jesus, se achega e nos fala, vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, e firme estarei. Fiquem comigo na luta, e força e vitória lhes concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Possamos continuar, irmãos e irmãs, encontrando Jesus ressurreto nos nossos caminhos, na palavra, no partir do pão, e que isso seja força para continuarmos unidos, nos encontrando, nos fortalecendo, para continuarmos essa caminhada da comunhão e missão que Jesus deixou para nós. Amém.